placentária, vão chegar no neonato e vão acabar aumentando a mortalidade deles. De nada adiantou. Você beneficiou a gestante e prejudicou os neonatos. Então tem que ser uma balança equilibrada, na qual eu consiga promover conforto para essa gestante, segurança, mas também que eu consiga promover segurança para esses fetos, para esses neonatos. Então, aqui é uma foto que eu sempre gosto de mostrar. Os neonatos eles têm que estar bem para que a gente possa dizer que tem sucesso. Então, olha só, essa foto aqui, fizemos uma cesárea de uma pit monster. Acredito que foram 11 ou 12 filhotes, não me recordo, mas todos os filhotes e tanto a mãe ficaram muito bem. Eu trago ao longo dessa palestra vídeos e fotos dessa cesariana, que foi algo que me marcou. Porque era uma pit monster, paciente grande, eu não foram 11 ou 12 filhotes, então uma ninhada grande, em que quem trabalha com cesariana no dia a dia sabe o quão difícil é a gente realizar um procedimento desse em segurança. Segurança para a gestante e também para os neonatos. E se vocês observarem, olha a carinha desses filhotes, né, narizinho rosado, eles estão bem. E o vídeo não nega isso. Vocês vão ver a vitalidade desses neonatos e também da gestante. Então, esse é o meu maior objetivo como anestesista para a cesariana. Agora, vamos entender um pouquinho o que acontece com essa gestante, com esses neonatos, antes de a gente entrar realmente na técnica, né? Então, primeiramente, por uma boa viabilidade fetal, a oferta de oxigênio é imprescindível. Nós temos que ofertar oxigênio para essa gestante. E por que isso é importante? Porque uma boa oferta de oxigênio para a mãe vai colaborar, obviamente, com o fluxo de sangue e oxigênio uterino, que é onde esses neonatos estão. E esse fluxo de sangue e, consequentemente, de oxigênio para esse útero vai dar tranquilidade para a gente trabalhar. Vai manter uma frequência cardíaca fetal que é de extrema importância para uma boa vitalidade. Então, nós sempre correlacionamos boa viabilidade fetal com uma boa oferta de oxigênio. Só que, gente, existem inúmeras alterações fisiológicas que vão ocorrer nessa gestante. E todos nós precisamos entender como isso acontece e o porquê acontece. Então, a mãe, essa gestante, ela vai ter uma maior demanda metabólica, porque o organismo dela está alterado. Imagina o seguinte, o consumo de oxigênio dessa filha, dessa gestante, está maior. Porque agora não é só mais ela, é ela, 3, 4, 5, 6, 12 filhotes. Então é óbvio que o metabolismo dessa gestante aumenta, o requerimento de oxigênio também aumenta. Então o organismo é inteligente e acontece algumas alterações para conseguir suprir, manter as necessidades da gestante sem ocorrer o desbalanço. Então isso é muito importante. Então olha só. Para conseguir aumentar essa oferta de oxigênio, o débito cardíaco ele precisa estar aumentado. E esse débito cardíaco está aumentado muito por conta que acontece um aumento do volume circulante. Então, cerca de 40% aumenta. Então, essa precarga aumenta. Para quê? Para conseguir aumentar o débito cardíaco. Se aumenta o débito cardíaco, obviamente, o fluxo também vai aumentar e a gente vai conseguir suprir essas necessidades para todos esses neonatos de maneira adequada. Mas mais do que isso, além de a gente ter um aumento dessa pré-carga de um volume circulante, acontece uma anemia relativa. Então, o volume plasmático aumenta, sem aumentar o hematócrito. E isso é muito interessante, porque acontece como se fosse uma evolução. A viscosidade desse sangue reduz, diminui. E por conta dessa viscosidade diminuída, o fluxo aumenta. Então, isso também colabora para o aumento do débito cardíaco. Então, isso é muito interessante. E dessa maneira, consegue-se suprir toda essa necessidade
uterina. Esse útero está, por vezes, 40%, 50% maior, e a demanda dele também acaba sendo maior. Então, essas alterações são importantes para que se tenha mantido de maneira segura toda essa oferta de oxigênio. Então, esse é o mecanismo na qual acontece. E mais um adendo, temos que tomar cuidado com a hiperventilação. Porque quando nós falamos que a vitalidade depende da oferta de oxigênio, muitas pessoas ainda acreditam que vão aumentar essa oferta de oxigênio aumentando o número de frequência respiratória, causando uma hiperventilação nessa gestante. Então, por vezes, induziram e começam a hiperventilar com esse intuito. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande nesse momento, porque essa hiperventilação ela vai ser deletéria para o nosso paciente. Simplesmente, se você aumentar demasiadamente a frequência respiratória desse paciente, teu paciente ele vai entrar em hipocapnia. O nível de CO2 dele tende a cair. Lembre-se, volume minuto é igual ao volume corrente versus a frequência respiratória. Então, se você aumentar 1 ou 2, o CO2 tende a diminuir. Se você aumentar demasiadamente essa frequência respiratória para supostamente aumentar essa oferta de oxigênio, será um grande problema para essa gestante, pois a hipocapnia gerará uma alcalose, irá acontecer uma diminuição do fluxo sanguíneo placentário, tá? No útero, vai ter uma menor entrega de oxigênio consequentemente, e acontece a acidose fetal, que é extremamente deletéria. E isso irá cursar com maior probabilidade desses pacientes terem complicações nesse pós-operatório. Então, a ventilação adequada é imprescindível. A oferta de oxigênio é imprescindível. Mas isso não significa que você vai ter que aumentar a frequência respiratória. A gente tem que lembrar sempre disso, é um ponto muito importante. E aqui vai um adendo ainda maior. A gente está falando de TIVA, mas quem trabalha com anestesia parcial intravenosa sabe que se você aumentar demasiadamente o número da frequência respiratória, você irá aprofundar o seu paciente. Se você aprofundar o seu paciente no plano anestésico, provavelmente por conta da vasodilatação do isoflurano ou do semiflurano, esse paciente vai cursar com hipotensão. E a hora que ele cursar com hipotensão, você também diminui o fluxo sanguíneo. Então, será um problema. Tá? Maravilha. Outro fator importante, gente. Esses mecanismos protetivos do organismo estão atenuados na gestante. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa gestante sofrer uma hemorragia no transoperatório. Geralmente, quando o cirurgião perde um pedículo, para tentar manter essa pressão arterial estável, a primeira coisa que nós olhamos no nosso monitor é o aumento da frequência cardíaca. É uma compensação. Esse organismo está tentando compensar a perda de volume com o aumento da frequência cardíaca. Está atuando no baroreflexo. Isso na gestante não vai acontecer. Você não vai ver esse baroreflexo sendo ativado na gestante. E aí você não tem essa compensação. Então a pressão arterial da tua gestante tende a cair. Se essa pressão arterial tende a cair, obviamente é ruim para a gestante, é ruim para os neonatos. Você diminuiu a oferta de oxigênio também ali. Além de ter até noção do baroreflexo, liberação de cortisol e liberação de vasopressina. Então, a gestante, gente, ela está enfraquecida com mecanismos protetivos do organismo para combater uma hemorragia. Então, sempre quando eu vou entrar em cesariana, vocês vão ver que o tempo é importantíssimo, mas não pode ser na pressa. O cirurgião ele não pode estar apressado. Se ele estiver apressado e ele perder, por exemplo, um pedículo ou deixar um sangramento ativo, quem vai sofrer vai ser a gestante, os neonatos e, obviamente, a gente. Vai ser um trabalho gigantesco para a gente tentar corrigir isso daqui. Outro fator importantíssimo, gente, é o seguinte, em relação a manter esse paciente entubado ou não. Existem algumas vertentes de falar assim, poxa, vamos trabalhar com a paciente sedada. A gente faz uma peridural e vai manter esse paciente apenas sedado.
a gente vai conseguir ter uma segurança muito grande e uma vitalidade dos fetos muito grandes. Só que, gente, tomem um cuidado gigantesco aqui. Olha só que interessante essas alterações fisiológicas da gestante. Obviamente, existe uma compressão gástrica natural pelo tamanho desse útero, principalmente quando você coloca ela na posição que nós realizamos o procedimento. Então, existe uma compressão desse útero, dessas vísceras no estômago. Além disso, a progesterona ela faz com que aconteça um relaxamento do esfíncter esofágico. Olha só, isso também acontece com uma menor motilidade, um menor esvaziamento gástrico. Então, imagine o seguinte, esse estômago que, por vezes, essa gestante em jejum estado, esse estômago repleto, você coloca em uma posição em que a compressão desse estômago, em que ocorre relaxamento do esfíncter esofágico, existe esse retardo do esvaziamento gástrico e os fetos, eles aumentam a produção de gastrina. A probabilidade de acontecer êmese é muito grande. E se a tua via aérea não está protegida, a chance de aspiração é muito grande. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer trabalhar com um paciente com uma pneumonia respirativa. Esse suco ácido, ele vai fritar o alvéolo da tua gestante. Vai ser um problema muito grande. Então, hoje, eu trabalho na cesariana com 100% de proteção via aérea. Todas as minhas pacientes, elas estão entubadas. Elas estão com proteção da via aérea. Eu não corro mais esse problema. Outro fator importante que a gente tem que entender aqui é em relação à placenta do cão e do gato. Como é que é a placenta desse cão e desse gato? É diferente do ser humano? É. Já adianto para vocês que é. E o mais importante aqui, ela é do tipo endotelicoreal. Então ela tem uma rápida passagem dos fármacos da mãe para o feto. E isso é muito interessante e muito bom para esses filhotes ao longo da gestação. Mas quando nós vamos trabalhar com anestesia, isso fica implícito, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque provavelmente tudo aquilo que nós vamos utilizar nessa gestante vai chegar até os neonatos, vai atravessar a barreira placentária. Gente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque imagina você trabalhar com um fármaco que causa uma depressão respiratória importante. Se isso vai acontecer na gestante, teoricamente, ao atravessar a placenta, tende a acontecer também no neonato. Então, aqui é o grande gargalo que a gente tem que entender qual é o nosso protocolo. O que eu devo e o que eu não devo utilizar nessa gestante. O que vai impactar diretamente nos neonatos e aquilo que vai impactar de menor importância. Então, por conta dessa placenta, eu consigo ter uma segurança maior para determinar quais são os fármacos que eu devo dar na hora desse procedimento. E aqui, já chegando na técnica mesmo, na cesariana, eu sempre coloco esse slide para mim imprescindível. Né? Quando nós vamos falar em cesariana, não adianta nós entendermos toda a fisiologia da gestante, entendermos de neonato para caramba, se tudo isso aqui não for respeitado. Eu sempre falo que isso aqui são diretrizes para que a gente consiga minimizar os nossos problemas, para que a gente tenha um bom sucesso. A gente vai associar o nosso conhecimento, uma boa técnica, com todos esses fatores. Então, olha só, o número de pessoas adequadas para a realização do procedimento. Imagine aquela foto daquela pit monster com 12 filhotes. Entendam que seria praticamente impossível a gente conseguir realizar esse procedimento apenas o cirurgião e apenas o anestesista. Quem que conseguiria reanimar esses filhotes de maneira adequada? Então, alguém ali iria sofrer. Ou eu teria que deixar de lado a monitoração da gestante e os cuidados com ela para atender essas necessidades desses neonatos, ou então a gente deixar de lado os neonatos para dar atenção à gestante. Então, a gente entra num dilema muito grande. Então, sempre que nós vamos trabalhar com cesariana, eu sempre falo que o ideal, o anestesista ter alguém junto com você, para te ajudar nessa reanimação. E aí, quanto maior essa linhada, teoricamente, maior tem que ser essa ajuda. A gente tem que ter uma tranquilidade para trabalhar. Obviamente, a equipe precisa ser treinada.
Não adianta você colocar qualquer pessoa para te ajudar nessa reanimação desses cuidados. Eu estou no centro cirúrgico há muito tempo e eu já vi muitos problemas. Desde pegar, vamos pegar a secretária para ajudar a gente. Beleza. E na hora de reanimar, a secretária derruba o cachorro no chão. Causa traumatismo no nosso paciente. Então precisa ser treinado. E aqui, gente, eu estou falando, a gente precisa ter veterinário dentro da sala. Obviamente, é só a gente treinar a equipe. Isso é simples. Quem tem uma clínica consegue fazer treinamento com quem trabalha dentro para fazer diretrizes simples para a gente minimizar qualquer tipo de problema. Outro fator importante, sinergismo do cirurgião e do anestesista. E aqui eu sempre falo que é muito importante, porque a gente sabe que existe aquela vaidade, aquela ego entre o cirurgião e o anestesista muitas vezes. E às vezes o cirurgião, ele acaba atrasando por birra. O cara vai montar livro, ele demora mais do que necessário, ele vai fazer a paramentação, às vezes ele gosta de você, demora. E aqui, gente, não pode acontecer. Aqui tem que ser tudo determinado, tem que ter um cirurgião. O cirurgião tem que olhar para você e saber o que está acontecendo. E eu tenho que olhar para o cirurgião e saber o que está acontecendo com ele. Dessa maneira, tudo adianta e tudo vai muito mais fácil e tranquilo para a gente. E aqui presta atenção nesse ponto. Quanto menor o tempo cirúrgico, menor o índice de óbito dos fetos. Então aqui a cirurgia é rápida. Quanto menor o tempo cirúrgico, melhor para todo mundo. Então essa cirurgia, gente, não dá para ter enrolação. Tanto do anestesista como de toda a equipe. Aqui, tempo é vida. É muito importante. Após a indução, o ideal é a gente retirar esses filhotes em até 20 minutos. Tá? E eu coloquei esses 20 minutos porque esse dado ele diverge de alguns outros trabalhos. Existe muito trabalho na literatura que teoricamente fala que precisa ser depois de 20 minutos por conta de todo o metabolismo do FOL. Mas é um trabalho muito antigo, ele não apresenta dados concretos. Tá? Mas existem pontos que mostram que se a gente retirar em até 20 minutos, a gente tem uma viabilidade fetal maior. E eu vou mostrar o porquê que eu coloquei esse dado aqui, tá? Simplesmente por conta de um trabalho muito interessante. E o tempo cirúrgico vai determinar a técnica anestésica. Eu já adianto, a gente vai falar de TIV cesariana. E quem trabalha com TIVA tem que ser cirurgião rápido. Não adianta você querer fazer essa técnica para cirurgião lento. Não vai dar certo. E olha só, esse aqui é um trabalho da VA que mostrou que a técnica de anestesia intravenosa total para o São Bernardo e para o Bulldog foi extremamente ruim. Tivemos 38% de mortalidade. Então, nesse daqui, ele coloca assim, que ele não recomenda a utilização de anestesia intravenosa total de infusão contínua de propofol para cesariana, pois o propofol aumentou a mortalidade. E agora a gente se complica, né? Eu estou falando de tiro em cesariana aqui e eu estou apresentando para vocês um trabalho que contraindica essa técnica. Mas aqui, gente, prestem atenção a esses dados que são muito importantes. A indução do propofol foi utilizada na dose de 4 mg por quilo. E a manutenção foi utilizada uma infusão de 0,4 mg por minuto de propofol ao longo do procedimento. E se caso essa gestante não tivesse um plano anestésico adequado, se utilizava mais um bolus de 0,4 mg por quilo até se atingir um plano anestésico adequado. E eu já adianto para vocês que 4 animais, 6 totais, tá? 4 animais da primeira raça e 2 animais da segunda raça precisaram desse bolus. Então a dose total de propofol foi muito grande. E aí, nesse caso, por esse trabalho, ele contraindica a TIV. E a gente entra num dado importante, que é um dado de ciência, publicado numa revista extremamente conceituada como a VA. E aí vocês me perguntam, Rafael, se você está trazendo esse dado, por que você utiliza essa técnica na tua rotina? Essa técnica, então, ela é contraindicada. E aqui eu mostro para vocês. Esse aqui é um paciente que a gente fez uma cesariana no nome da raça, deve ter sido o American Bully. Olha só como ele está, antes de a gente tirar. Não. Louco. Vamos ver aqui.
puxou a gente. Vamos ver o outro. Olha só, daqui é o outro aqui, vou mostrar aqui. Olha só, acabou de nascer. É o que eu mostrei para vocês ali, aqueles Pit Monsters. Se vocês separarem, ele está chorando, é muito rápido. Os nossos neonatos, eles nascem dessa maneira, chorando. Olha só, mais um aqui foi o Lula com se não me engano. Olha só. Chorando, gente. Os neonatos, eles tendem a nascer desse jeito quando a gente aplica a técnica de maneira correta. Então, olha só, eu trouxe dois aqui. Um Pit Monster e aqui um Spitz. Que nós trabalhamos com Tiva. Isso daqui é imediato, tinha acabado de nascer. Não fazia acho que nem 5 minutos que a gente tinha retirado esses filhotes. Os filhotes também. E aí a gente pode falar, Rafael, mas como isso é possível? Se você mostrou um dado na VLA contraindicando e você está colocando isso na sua rotina e você tem resultados diferentes? Sim, eu tenho resultados diferentes. Né? Como que isso é possível? E aí eu devolvo a pergunta. Olha só. Por que eu coloquei esse artigo? Porque esse artigo ele traz duas informações que são impactantes e determinantes na escolha da técnica anestésica. Tá? Nesse primeiro trecho aqui, ele mostra para a gente que o tempo prolongado da retirada dos filhotes vai participar diretamente com o desfecho ruim. E mais do que isso, esse segundo trecho aqui mostra que a dose do Propofol também está intimamente correlacionada com o sucesso ou o insucesso, a infelicidade do nosso procedimento. Então, olha só, tempo e dose. E aí eu me pergunto, como que a gente tem realizado ativa atualmente? É uma ativa do século passado ou é o que nós chamamos de ativa contemporânea? Mas ativa não é a mesma coisa? Obviamente, se a gente for pegar o conceito da técnica, sim. Mas aqui eu estou falando de muito além disso. Como que nós temos trabalhado? Nós evoluímos muito desde 5 anos até hoje. A maneira como nós trabalhamos, em termos de doses, infusões, diverge muito. Então, olha só, a ativa do século passado, gente, está muito mais correlacionada com doses maiores, menos infusões, menor controle do nosso paciente. Atualmente, na ativa contemporânea, a gente fala que as nossas infusões de Propofol são praticamente mentiras. Um frasco de 20 ml de Propofol dura 20, 30 procedimentos cirúrgicos de maneira tranquila. Então, nós reduzimos drasticamente o consumo do nosso Propofol e, obviamente, a dose do nosso Propofol. E aqui, olha só, os aspectos fundamentais, nós temos a maturidade fetal, então, obviamente, nós entendemos se esses neonatos eles estão prontos para serem retirados num procedimento programado. A dose, como eu falei para vocês, não adianta de nada queremos trabalhar com Tiva se nós ainda trabalhamos com doses altíssimas de Propofol. Vocês não vão ter bons resultados. Né? O tempo de extração dos neonatos também, se o teu cirurgião não é habilidoso e vai demorar demais, você também não vai ter um sucesso interessante. A perfusão uterina é de suma importância também para a gente conseguir manter essa viabilidade fetal e o controle hemodinâmico também. Não adianta a gente conseguir tudo isso aqui se a nossa pressão arterial cair e a gente tem hipotensão arteriosoperatória prolongada. A viabilidade fetal também vai ser reduzida. Então, olha só, Tiva para cesareana. Como que eu vou escolher essa técnica? Quais são os aspectos determinantes aqui? Primeira coisa, cirurgião habilidoso. Então, o cirurgião ele tem que ser bom, ele tem que ser ágil. Sabe aquele cirurgião que opera com a mão esquerda, que demora pra caramba, que demora para fazer um OSH 2 horas? Tu não vai escolher a necessidade intervalo total para fazer com esse cirurgião. Vai dar ruim, não vai dar bom. Então, o cirurgião ele tem que ser habilidoso, tem que ser um cara que seja ágil. O tempo cirúrgico curto. Então, obviamente, aqui está correlacionado com o cirurgião também. Né? E baixas doses de Propofol. Quer trabalhar com Tiva? Ok para cesariana, conseguimos. Mas saiba que as doses precisam ser baixas. Não podem ser doses altas, senão o desfecho vai ser ruim.
Então, olha só, baixas doses de propofol. Quem faz TIVA aqui sabe que a gente consegue hoje trabalhar com doses baixíssimas. Porém, para a gente conseguir trabalhar com doses baixíssimas, nós precisamos fazer uma grande associação de fármacos. Dificilmente você vai conseguir ter uma redução de uma dose de propofol de maneira muito intensa, trabalhando, por exemplo, apenas com uma infusão. Isso não é comum, é muito mais difícil. Tanto que, por vezes, associamos 3, 4 fármacos no nosso protocolo. E dessa maneira a gente consegue reduzir drasticamente o consumo do propofol. Então, olha só, o propofol monomodal está correlacionado com taxas altas de propofol. Agora, lembre-se só o seguinte, naquele trabalho contraindicando ativa, a dose de manutenção, não estou falando nem de indução, para manter o paciente, ficou em 0,4 mg por minuto. Ele induziu com 4 mg. Olha a nossa indução nos tempos de hoje. Para quem não está vendo, aqui é a nossa dose de indução. 500 microgramas por minuto, ou meio miligrama por minuto. Isso é a nossa indução. Então, hoje nós trabalhamos com a nossa indução com a mesma taxa que o trabalho utiliza a manutenção. E isso é um fator determinante para que a gente chegue ao sucesso. Né? Então, olha só, para a gente conseguir ter esse protocolo multimodal interessante, eu preciso de fármacos com uma alta capacidade de redução do consumo do propofol. Isso é imprescindível. E aqui, esse trabalho, ele mudou a maneira como nós trabalhamos com TIVs ali hoje. Esse trabalho foi fundamental para o 2019, o qual foi testado a eficácia dessa barreira placentária com a utilização da dexametasona, que o nosso professor Ricardo tão bem falou agora há pouco. Então, poxa, um fármaco que a gente utiliza na nossa rotina, um alfa-2 agonista, se a gente for utilizar, ler na literatura, a tirazina, que é um alfa-2 agonista, é totalmente contraindicada para cesariana, e aí todo mundo sempre supôs que não daria para a gente utilizar esse fármaco na nossa rotina. E esse trabalho mostrou ao contrário. Ele mostrou que sim, a Dex ela foi segura tanto para a gestante como para os neonatos. E a partir desse momento mudou a maneira como nós fazemos a cesariana. Pois a Dex causa uma analgesia visceral, que é interessantíssimo para esse procedimento. Temos uma redução do consumo do propofol, como o professor Ricardo falou agora há pouco. Então, a gente tem 2 fatores muito interessantes para a gente utilizar. Mas será que ela é segura, tanto para a gestante como para os neonatos? E a conclusão do trabalho foi que sim. Tá? Na dose que esse trabalho utilizou, que foi em bolos de 2 microgramas por quilo intravenoso, a Dex não ultrapassou a barreira placentária. Ela não chegou aos neonatos. Foi medido pelo líquido amniótico, não foi encontrado a dexametasona. Então, ela foi extremamente segura para os neonatos como para a gestante. Então, a partir desse momento, a gente falou, opa, temos uma certa tranquilidade da gente colocar esse fármaco no nosso protocolo. E aí, veja o que interessante. Quem trabalha com a Dex sabe que quando a gente utiliza a Dex na nossa rotina, o consumo do nosso propofol, ou do nosso ISO, ou do nosso CEF, reduz drasticamente. E era tudo que eu queria para conseguir fazer essa técnica na cesariana. Então, eu estou trabalhando com um fármaco que vai conseguir ter essa capacidade. E olha só como é ainda mais interessante a gente utilizar a Dex em cesariana. Esse gráfico aqui, ele está mostrando a concentração de propofol na gestante, tá? No plasma. Reparem, aqui é o tempo e aqui é o nível de concentração. Reparem essa linha preta, até os primeiros 20 minutos, ela se torna muito linear, ela se mantém. E após esses primeiros 20 minutos, ela começa a cair com intensidade. Mas o que esse gráfico tem de tão importante para a gente? Simplesmente porque ele mudou a maneira de a gente anestesiar. Para quem não está acostumado, isso daqui é um modelo tricompartimental, muito usado na anestesia intravenosa total, o qual esse modelo ele representa basicamente alguns compartimentos do nosso paciente.
Então, foi dividido os compartimentos dos nossos pacientes em 3. V1, basicamente, é aquele compartimento com uma alta vascularização. Então, vamos colocar sangue cérebro aqui. V2 são compartimentos bem perfundidos, mais grandes do que V1. Basicamente, musculatura, sistema gastrointestinal, sistema reprodutor. E V3 são tecidos pobremente vascularizados, basicamente tecido adiposo. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque nós precisamos entender que quando nós administramos o propofol no nosso paciente, estamos administrando ele no compartimento central. E após ele estar no compartimento central, ele começa a ser redistribuído. E aí, foi redistribuído para os outros compartimentos. Por que isso é tão importante para a gente? Porque vocês viram aquele gráfico em que nós mostramos para vocês, em que a concentração do propofol no plasma, no sangue, ela se manteve estável pelos primeiros 20 minutos. Então entendam o seguinte, aonde estão os neonatos? Em qual compartimento? Está no compartimento V2. Então os neonatos eles estão em V2. E isso é muito legal, porque quando você faz o propofol no compartimento central, ele precisa ir até V2 para começar a chegar nesses neonatos. Então, se houvesse uma maneira de você manter essa concentração do propofol por mais tempo no compartimento central, seria perfeito. E é exatamente isso que acontece por aquele gráfico. Exatamente, a dexmedeco, ela diminui a redistribuição do propofol para os compartimentos periféricos. Então, pelos primeiros 20 minutos, o propofol fica no compartimento central e chega muito pouco em V2. E isso, gente, impacta diretamente o nosso tempo para retirar os fetos. Se você retirar esses fetos nos primeiros 20 minutos, praticamente nós não vamos ter propofol no compartimento V2 e, consequentemente, não vai chegar propofol para os neonatos. Então, dessa maneira, nós conseguimos ter uma segurança muito grande para trabalhar com cesariana na nossa rotina. É simplesmente dessa maneira. A DEX, ela muda toda a farmacocinética dos fármacos e do nosso paciente. Então, por conta disso, eu mantenho o propofol concentrado no compartimento central e não deixo chegar no compartimento periférico. Além disso, gente, a gente consegue melhorar ainda mais com o remifentanil. Quando eu trabalho com remifentanil, eu trabalho com um fármaco que a metabolização por cereais plasmáticas, ou seja, não depende do fígado, os neonatos eles vão conseguir metabolizar. Importantíssimo. Tem uma função de analgesia e ele também reduz o consumo de propofol. Então agora eu estou trabalhando com um fármaco como a DEX, que reduz o consumo, com o RENI, que reduz o consumo, e obviamente as minhas taxas de propofol ficam extremamente baixas. Mas, Rafael, não tem efeito colateral nenhum no remifentanil? Obviamente que existe. Existe o efeito de depressão respiratória, mas essa depressão respiratória vai acabar quando você retirar esses filhotes. Então não deixe por prolongar a infusão. Sedação também vai acontecer, mas quando você retira os neonatos, acaba o aporte de remifentanil, o neonato metaboliza o RENI e acaba essa sedação. E, obviamente, o efeito de bradicardia dos opioides também tende a acontecer, por isso eu sempre falo, não deixe o remifentanil por tempo prolongado na infusão. É rápido, a exposição tem que ser baixa. Temos aí o epidural também que a gente pode trabalhar, uma técnica amplamente utilizada, padrão de ouro. Então é legal, mas tome cuidado que demanda um tempo para a gente realizar. Existem os bloqueios ópticos regionais, capilóide, quadrado lombar, mas se torna um pouco mais difícil de trabalhar por conta da anatomia, precisa ter ultrassom, mas o que eu tenho feito na minha rotina é o tapibloque aberto no pós-operatório. Tenho meus filhotes, faço tapibloque aberto para dar um conforto para essa gestante. Então esse é o meu protocolo, eu tenho acesso ao eu tiro o meu paciente,
inicio a infusão contínua do rei, faço votos da DEX de meio a 1 micrograma por quilo, a gente usa no dia a dia, e busco o propofol, mantenho o propofol e infectando o transoperatório e mantenho a selestrante na ventilação mecânica. E o que acontece com os nossos filetes assim. Olha só, olha a quantidade, 11 filhotes. Todos eles, 11 filhotes de monte nasceram chorando, super bem, filhotes gigantes. Olha só, tranquilamente da manhã que a gente vai trabalhar. E como é que é a restante? Ah, não mostrou. Mas olha só, a importância de a gente ter uma boa fertilidade nesses fetos. A gente vai ter o colostro inicial de maneira impactante. Então a gente vai ter uma mamada precoce desses neonatos na gestante e vai facilitar todo o nosso manejo. Então é isso, quero agradecer a todos vocês, passei um pouquinho do tempo, mas agradecer a paciência de todos vocês. Esses daqui são os nossos cursos que nós temos ao longo desse ano e do próximo ano. Quem se interessar, é só ir na nossa estande da Atividade lá, que o Eduardo vai ter o prazer de atender todos vocês. Mas muito obrigado, gente, por tudo. Foi um prazer estar com vocês.